Bom dia, queridos e amados irmãos, mais um dia nesse domingo, dia 23 de maio, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Estamos já na lição de número 9, que traz o tema O Sinal da Aliança. O verso para memorizar encontra-se ali no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 16, que diz o seguinte: Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Vocês lembram que o povo de Israel, eles tinham a missão de pregar o evangelho, de ensinar às outras nações aquilo que o Senhor havia lhes ordenado, o evangelho, a vinda de um Messias, de um Salvador, e sobretudo aquilo que o Senhor desejava para o seu povo, para toda a humanidade. Os 10 mandamentos nós estudamos na lição passada, né, sobre a lei da aliança, os 10 mandamentos que correspondem ao caráter de Deus, e nós aprendemos ali que os mandamentos ele não foi feito apenas para o Israel literal, mas para toda a humanidade. Queridos, nessa semana então, nós vamos refletir sobre o quarto mandamento desta lei moral, o sábado. E é importante você entender esse assunto para que você possa compreender qual que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. O fato é que nós estamos sempre ocupados, correndo atrás dos nossos afazeres, ganhando e gastando dinheiro, correndo para lá e para cá, indo para todos os lugares. Mas então chega o sábado, que nos conduz novamente ao nosso fundamento, o ponto de partida de tudo. Pois o que tem significado para nós existe unicamente porque Deus o criou e a nós também. Sim, tanto nós como o sábado fomos criados ali no início, ali no Gênesis, né? No início de todas as coisas. E esse mandamento, o quarto mandamento, ele nos lembra de que tudo pertence ao Criador, aquele que nos colocou aqui, o Deus que no princípio criou os céus e a terra. Um ato que continua sendo o fundamento de toda a fé cristã e do qual o sábado é o sinal irrefutável e insubstituível que confirma isso. Dentre outras coisas, queridos, nessa semana nós vamos ver que o sábado faz parte da nova aliança e veremos também a importância dessa doutrina para as nossas vidas. Já sabemos aqui então que as alianças são diferentes desdobramentos de um mesmo plano de salvação e aponta sempre para a graça de Deus, ou seja, só existe um plano de salvação. Tanto a graça e o estilo de vida ético que Deus exige do seu povo não muda e são as mesmas coisas ao longo da história. Israel foi salvo pela graça e nós também na nova aliança somos salvos pela graça. Israel tinha um estilo de vida ético que envolvia a guarda do sábado. E o estilo de vida ético do povo de Deus hoje também envolve a guarda desse mandamento, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Queridos, lá em Jeremias capítulo 31, verso 31 e 33, precisamente o verso 33, o apóstolo Paulo, ele o cita, esse mesmo texto, na nova aliança, lá em Hebreus capítulo 8, verso 10. Né? E isso nos mostra que 70 anos depois da cruz, o mesmo que Deus pediu ao povo, o mesmo que Deus queria que o seu povo, o povo Israel literal, compreendesse acerca da lei, é a mesma coisa para nós agora na nova aliança. Abra aí a sua Bíblia então em Jeremias capítulo 31, vamos ler do verso 31 ao verso 33, que diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Veja bem, foi eles que invalidaram a aliança de Deus, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Atente agora para o verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja agora o que o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus, capítulo 8, verso 10. Porque esta é a aliança que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Queridos, esses dois textos comparados, um ao Israel literal e o outro ao Israel espiritual, que é a igreja, não deixam dúvidas que o estilo de vida moral de Israel e da igreja são o mesmo. Considerando isso, a doutrina do sábado ela é importante para ambas as épocas. Então é importante nós entendermos esse assunto, queridos, de maneira que você possa compreender que a vontade de Deus para mim e para a sua vida, que nós viemos ter um descanso em sua presença. E esse descanso, ele é representado no quarto mandamento, que é o Santo Sábado do Senhor. Então nessa semana nós vamos entender qual que é a origem do sábado. Quais as evidências que provam que o sábado existia antes do Sinai. Muitas pessoas pensam que o sábado só passou a ter vigência, só passou a existir quando Deus o entregou ali no Sinai para Moisés. Isso a Bíblia não confirma, pelo contrário. Outra coisa que nós iremos aprender também, o que torna o sábado um sinal da aliança tão apropriado, tanto para os dias do Israel literal, como para nós hoje. Muito mais que apenas um dia da semana, o sábado do sétimo dia constitui um sinal que distingue o povo de Deus dos demais povos. Esse dia nos lembra que o Senhor é nosso Deus e logo devemos adorá-lo. Esse dia também mostra a nós que o Senhor é o nosso Criador e logo devemos reconhecê-lo como Criador. Esse dia também nos mostra que o Senhor é o nosso proprietário e logo devemos submeter-nos a Ele. O sábado é o sinal que deve distinguir o povo de Deus que sai do mundo para entrar no repouso celestial. O sábado é um sinal de afinidade entre Deus e o seu povo, sinal de que este honra a sua lei, o seu santo mandamento. Na lição de domingo, o assunto ele é importante, pois ele traz ali a ideia inicial do sábado, ou seja, a origens. Né? Então, queridos, muitas vezes ouvimos a expressão o antigo sábado judaico. No entanto, as escrituras deixam claro que o sábado existia muito antes do povo judeu. Sua origem está na semana da criação, quando claramente o sábado foi estabelecido. Abra aí a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, que diz assim: E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E o que mais ele fez? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Alguém pode pensar assim, irmão Fábio, todos os dias são abençoados. Sim, todos os dias Deus abençoou. Mas o único dia da semana que ele descansou, abençoou e santificou foi o sétimo dia, que a Bíblia chama de sábado. A palavra sábado no hebraico, Shabbat, significa literalmente descanso. Queridos, é importante também frisar, lá em Êxodo capítulo 20, onde está os 10 mandamentos, também em Deuteronômio 5 você vai encontrá-los, no verso 11 diz o seguinte: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então vejam bem, queridos, com certeza foi na semana da criação que Deus estabeleceu o sábado. Embora Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3 que nós acabamos de ler, não identifique o sétimo dia como o sábado, essa identificação aparece pela primeira vez lá em Êxodo capítulo 16, verso 26 e 29, aonde aproximadamente 3 meses antes do Sinai, antes de Deus ter entregue ali as 2 tábuas de pedra para Moisés,
Deus estava requerindo do seu povo a santificação, a guarda do quarto mandamento. Ele é claramente indicado no verso. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A palavra descansou, como eu já disse no hebraico, significa Shabat, e está relacionado ao substantivo sábado. A palavra sábado não é empregada, mas é certo que o autor pretendia afirmar que Deus abençoou e santificou o sétimo dia como sábado. Queridos, lá em Marcos, um texto bem conhecido também, referente a esse assunto, em Marcos 2:27, diz assim: E disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E nós vemos aqui então claramente, queridos, porque o próprio Deus descansou no sétimo dia. E esse texto aqui, em Marcos 2:27, mostra que o sábado foi feito por causa do homem. O homem, ele foi criado, nós vemos ali em Gênesis, ele foi criado no sexto dia. E o sábado foi feito por causa do homem. Algumas pessoas têm dúvida se Adão e Eva guardaram o sábado. Ora, eu pergunto para vocês, quando o sábado foi feito e foi abençoado e santificado por Deus, quem eram os únicos habitantes desse planeta? Adão e Eva. Então, se Jesus aqui reafirma que o sábado foi feito por causa do homem, com certeza eles guardaram o sábado ao ver o seu Criador fazendo isso. Porque maior do que as palavras são os exemplos de nós. Imagina de Deus, né? Queridos, lá em Isaías 40:28 diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento? Ora, sabemos então que Deus descansou, não porque ele estava cansado de ter criado os céus e a terra. Isaías deixa bem claro isso. Com certeza, Deus o criou, Deus assim o fez para deixar de exemplo. O propósito do seu descanso foi dar um exemplo. O ser humano também deve trabalhar 6 dias e descansar no sábado, o sétimo dia. Algumas pessoas dizem, não, é qualquer dia da semana. Não. O Senhor diz bem claro, é o sábado, é o sétimo dia. O teólogo Karl Barth, ele sugeriu que o descanso de Deus no final da criação, fizesse parte da aliança de graça, na qual a humanidade foi convidada a descansar com ele, para participar do descanso de Deus. Após a criação, o ser humano foi chamado ao descanso na comunhão com o Criador. O sábado é o ponto alto semanal na vida com Cristo. Queridos, que você possa ter uma semana abençoada, descansando nas promessas do Senhor, e que você possa conhecer essa doutrina, para que você possa desfrutar de todas as bênçãos que o sábado traz para nós. É um dia para nós esquecermos tudo aquilo que nos traz cansaço, estresse, fadiga, e estarmos juntos da nossa família, darmos atenção para a nossa família, estarmos juntos em comunhão na igreja, na casa do Senhor, e principalmente fazendo bem para o nosso próximo. Querido, é isso que o sábado nos ensina. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Logo, o sábado deve ser um dia deleitoso, como diz Isaías, um dia de alegria e literalmente de descanso, principalmente o descanso da nossa mente, para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau!